Aí, beleza. Aos poucos a gente vai recebendo as pessoas, então sejam todos muito bem-vindos a mais um ICEI Talks. E nesse ICEI Talks de hoje, nós recebemos aí o Neilson Crepaldi, que é CDO na A3 Data, uma grande parceira do ICEI, da PUC Minas, em diversas ações que a gente fala. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o profissional, né, a carreira da engenharia de dados. Então, essa edição do ICEI Talks faz parte de uma sequência que a gente chama de ICEI Talks Carreiras. Aí nós vamos falar hoje especificamente do engenheiro de dados. Para quem ainda não conhece o ICEI Talks, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês para conhecerem o ambiente do ICEI Talks. Tá? Esse ambiente que eu mostro para vocês aí na tela, ele está disponível no link que eu estou colocando no chat. Lá vocês vão ter acesso a todas as edições do ICEI Talks que temos até hoje. Tá? Ele começou no ano passado, então está aqui o site. Vocês vão perceber que é um site extremamente dinâmico, onde todos os nossos ICEI Talks estão disponíveis desde o início. E já falamos sobre diversas carreiras, já falamos sobre diversos temas. O ICEI Talks é um evento semanal que é realizado pelo Instituto de Ciências Exatas e Informáticas da PUC Minas. Ele toda semana traz um tema de grande relevância para a nossa área e está aberto ao público, né, a todo o público. Então é um prazer muito grande para nós recebermos pessoas de fora de Belo Horizonte, pessoas aqui da nossa comunidade, pessoas da universidade, pessoas de empresas parceiras, e sempre pedimos, inclusive, sugestões de vocês sobre temas. Então fica aí o canal do chat aberto para que vocês possam participar e fazer valer a voz e a opinião de vocês. Então, eu quero só falar um pouco mais aqui sobre o Instituto de Ciências Exatas, né, da PUC Minas, que é o instituto que congrega uma série de cursos associados à área de tecnologia, à área, né, de exatas. Aqui a gente tem o curso de Ciência da Computação, inclusive eu sou coordenador do curso de Ciência da Computação da Praça da Liberdade, de graduação. Temos o curso de Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Física, Jogos Digitais, que agora também é bacharelado, tá? Matemática, Sistemas de Informação e os cursos de tecnólogos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A gente, inclusive, tem a coordenadora entre nós aí, a nossa colega Joyce, que veio prestigiar esse bate-papo, tá? Tem o curso de Tecnologia em Bancos de Dados, curso de Tecnologia em Gestão de TI, Redes de Computadores, Segurança da Informação e Sistemas para a Internet. Além desses cursos, estou vendo que tem mais colegas aí, né? A Sandra, que também participa da coordenação de alguns desses cursos aí. E é uma comunidade muito grande que a gente tem no ICEI. Do lado da pós-graduação, para quem não sabe, a gente tem tanto, né, os cursos de stricto sensu, que são os cursos mais profundos, né, focados em um tema, que é o mestrado e o doutorado em informática, lá no programa de pós-graduação, o PPG-INF, do qual, inclusive, eu sou um filho, né, eu tenho orgulho de falar que eu sou filho da PUC Minas, e além de filho da PUC Minas, eu tenho um prazer enorme em trabalhar nessa casa que eu admiro de uma maneira muito especial, né? Eu tenho passado aqui bons momentos da minha vida e tenho tido um nível de realização profissional muito grande. Na área das pós-graduações Lato Sensu, tem os cursos, muitos cursos voltados, inclusive, para esse perfil de profissão, né? O Analytics e Business Intelligence, arquitetura de software distribuído, arquitetura de soluções,
ciência de dados e Big Data, computação em nuvem, desenvolvimento web full stack, engenharia de dados, que é o nosso tema de hoje, né? Engenharia de software, geoprocessamento, gestão e análise estratégica, inteligência artificial e aprendizado de máquina e transformação digital com foco na experiência do cliente. Então, gente, essa casa agradece muito e é muito feliz em receber vocês, está muito feliz em receber vocês aqui. Mas o nosso assunto hoje é exatamente uma dessas carreiras que tem tirado o sono do pessoal da 3Data e de várias outras empresas do mercado. O engenheiro de dados, ele é um profissional fundamental numa equipe, né, num squad aí de ciência de dados. Se a gente fica ouvindo hoje, estava falando há pouco aí, né, Neus, do mundo de transformações, de mudanças que a gente está vendo, e as empresas estão cada dia demandando mais a área de computação, e em especial a área de computação voltada para dados. E aí a gente tem vários perfis. Você tem um analista, né, que suporta um gestor, você tem o cientista que trabalha modelos, você tem o especialista em inteligência artificial e tem um cara que é o engenheiro de dados, que ele é responsável por criar essa infraestrutura para processamento de dados, é ele que conhece os diversos formatos e as diversas maneiras de tratar dados, dados em fluxo, dados estáticos, né, dados com temporalidade distintas. Então, tudo isso afeta. Veja que é o seguinte, não adianta nada você fazer uma análise do Twitter se você não dá a resposta no momento em que aquilo está acontecendo. É muito diferente de você analisar dados de empresa, de um sistema, que na verdade você vai levantar uma massa de dados para fazer perspectivas, tendências. Então, tem diversas maneiras de se trabalhar esses dados. E eu estou aqui com ninguém menos que um dos especialistas nessa área aí, Neilson, que é muito querido pela comunidade, por tanta ação que ele faz, né? Também professor. Esse cara, eu sou curioso para conhecer, né, como é que ele faz para ser maestro, né? E ao mesmo tempo especialista. Eu toco violão de vez em quando, mas maestro é outro nível, né? E aí ele é um cara que ele brinca em várias áreas, um cara muito bacana que faz parte do nosso círculo aí, professor de algumas dos nossos cursos e também muito atuante na comunidade e em projetos por meio da A3Data. Então, Neilson, por favor, fale um pouquinho para a gente do que vocês estão passando na 3Data, como é que o engenheiro de dados trabalha aí dentro. Fala um pouquinho para essa turma que está curiosa aí para saber. Não, sensacional, Romulo, sensacional, cara. Obrigado pelo carinho, né? Eu já estou mandando uma telinha aqui para vocês, tá? Só para, na verdade, não é uma palestra, apresentação, a gente vai bater um papo e a minha ideia é trazer um norteador aqui para poder apresentar e discutir algumas coisas, né, aqui com a turma. Cara, mas essa coisa da minha formação de antigamente, isso aí é papo a gente embarcar o outro café, cara, porque aí tem história para contar mesmo. Cara, mas muito interessante, assim, eu vou falar um pouquinho dessas coisas, mas antes da gente começar mesmo, assim, a falar aqui do nosso tema, que é engenharia de dados, nessa figura do engenheiro de dados, a importância que esse cara tem para o mercado e para o time de dados no geral, eu queria, gente, convidar vocês, todos que estão com a gente aí hoje, coloca para mim no chat se você já trabalha como engenheiro de dados, se você pretende trabalhar como engenheiro de dados, ou se você tá aí de outra área e está só pensando no assunto. Eu queria dar uma sondada como é que está a turma aqui que está com a gente hoje. O pessoal consegue postar aí no chat?
Deilson, eu vou ficar como seu apoio logístico aqui. O que aparecer no chat aqui, eu vou passando para você, tá? Ah, O beleza. Axel está falando que avalia trabalhar com isso. Pô, Axel, legal demais, cara. E aí, pessoal, eu tô vendo aqui, o Ian tá falando que é dev, aspirante a engenheiro de dados. Excelente, Ian. Bom demais. Galera, vai colocando aí pra Inclusive, gente. Oi. inclusive, Deilson, essa coisa, né? O arquiteto, o engenheiro de dados, ele precisa saber o quê? Ele precisa saber desenvolvimento, ele precisa saber infraestrutura. Eu acho que muita dúvida dessa turma está nisso, Pois tá? é, nós vamos falar um pouquinho disso também. Tô vendo aqui, o João Pedro é analista de dados e está aprendendo mais. Legal demais, João Pedro. O José Flávio, estou fazendo ADS na PUC, gostaria de trabalhar como engenheiro. Legal. Pedro já é engenheiro de dados. O Jonatas não trabalha na área, está pretendendo migrar. Legal, Jonatas. O Marcos aqui está falando que é estudante de banco de dados. Matheus, trabalho com BI, mas está atuando como engenheiro. Legal. Paulo, trabalho com análise espacial. Opa, muito legal, cara. Bruno Marra, também engenheiro de dados. José Fernando, queria conhecer melhor a área. Muito legal, gente. Super bacana. Eu vou começar o nosso papo aqui, mas aí eu queria que fosse um papo mesmo, tá? Vocês me interrompam a qualquer momento, né? Ô, Romeu, se tiver perguntas aí da galera, qualquer coisa assim, você me passa que a ideia é a gente discutir um pouquinho, tá bom? Já vou cutucar a turma aqui e vou fazendo seu apoio logístico aqui. Sensacional. Bom, pessoal, vamos começando o nosso talk aqui, então. Na verdade, eu vou me apresentar aqui para vocês, né? Eu sou CDO na A3 Data, né? Então, hoje eu sou responsável pelo time de dados da A3, né? Então, engenheiros de dados e analistas de dados, eles estão sob minha responsabilidade, e eu acabo atuando um pouco, ajudando o time, né, a estruturar os seus processos, as tecnologias, algum ferramental, alguma stack tecnológica mais específica, né? E pensando essa área na A3, que está se tornando uma área absolutamente estratégica, né, da nossa operação. Eu sou também professor de pós-graduação, né? Sou professor da PUC, de outras instituições já há alguns anos. Assim, né? Eu não sou da área, como o Romeu bem citou, né? Na verdade, eu fiz mestrado e doutorado na sociologia, né? Meu doutorado foi na sociologia econômica, e né, eu tenho uma graduação em música e tenho uma pós-graduação lá de ciência e gestão cultural, mas isso aí, um dia a gente marca um café para eu contar para vocês essa história. Opa, eu tô vendo aqui que tem cientista social também. Bacana, o João Pedro, bacana demais. Pois é, cara, eu vim dessa praia aí, para mim foi super legal. E assim, talvez o mais importante sobre mim é que eu sou completamente viciado em cubo mágico, né? Então, assim, eu sou fissurado com esse negócio. Eu acho isso bacana demais. Ó, já tô vendo o seu aqui também, né, cara? Aí, Neilson. Que isso, hein? Eu tô com uma coleçãozinha que eu sou viciadíssimo nesse negócio. Diz muito sobre a personalidade da gente, né, Romeu? Com Ai, ai. certeza. Mas muito bem, cara. Tô colocando aí também, galera, para vocês o meu. Esse QR Code do meu LinkedIn, tá? Se você quiser me adicionar, vai ser um prazer bater um papo com você. E eu gosto de ter um contato bem próximo aí com a comunidade, né? O Romeu já falou também. Eu me envolvo bastante com a comunidade de dados. Eu gosto, principalmente a galera que está começando ou que está em transição de carreira, que foi o meu desenvolvimento também, né? Até na área de dados, assim, eu comecei como cientista de dados, né? Bem cientistão de dados mesmo, assim, fazendo teste de hipótese, modelagem preditiva, né, fazendo modelos de machine learning, e aí fui me interessando cada vez mais pela área de MLOps, né, por computação em nuvem, por automatização de pipelines de dados, até ir migrando gradativamente para a área de engenharia de dados, onde eu estou hoje, feliz da vida, e acho um barato, acho uma delícia. Bom, gente, vamos começar então, né? O que acontece? A primeira coisa que eu queria trazer para vocês, né, o título desse talk, a gente está discutindo a importância do engenheiro de dados nos times de dados. E aí eu fico pensando assim, cara, qual que é o valor do trabalho do engenheiro de dados? Por que esse cara é importante?
por que esse cara está sendo tão demandado, né? Tinha uma projeção antiga, não tão antiga, né? Uma projeção, sei lá, de uns 2 anos atrás no máximo, que falava que ia chegar um momento no mercado em que para cada cientista de dados você teria de 2 a 3 engenheiros de dados, né? E é engraçado porque essa proporção hoje ela está se cumprindo à risca na 3Data, por exemplo, em algumas outras organizações que a gente conhece também, clientes e tal. Né? E aí, quando eu vou pensar no valor do trabalho do engenheiro de dados, a frase que me vem à cabeça é exatamente essa frase que a gente está vendo aí na tela. Qual que é o valor do cano dentro da parede? Tá? Porque, no fim das contas, se a gente for pensar, o que o engenheiro de dados faz? Né? Essa discussão do que o engenheiro de dados faz, nós vamos ter ela daqui a pouquinho. Mas a interface com os usuários, a interface com a pessoa que vai receber o dado, ela está mais na mão do analista de dados, do analista de BI, né? Ela está mais na mão do cientista de dados. O engenheiro de dados fica ali no back-end, fica ali resolvendo pipelines, fica ali trabalhando com as transformações, com o trabalho do dado, construindo as pipelines. E aí, cara, qual que é o valor desse cara? Por que ele está sendo tão requisitado e tão importante? E aí, gente, sem me delongar muito nessa parte, o que acontece? Quando você trabalha com engenharia de software, com desenvolvimento de aplicativos mobile, desenvolvimento de aplicações web ou qualquer coisa do tipo, é muito comum você ter uma atenção mais especial no código, na qualidade do código, né? Então, a qualidade do código faz muita diferença em quão bom é a sua aplicação. Então, se ela é mais performática, se ela responde bem, se a interface do usuário está bem desenvolvida, está mais relacionado com a qualidade do código. No caso de dados, isso muda um pouquinho de figura, né? Qual que é a coisa mais importante? Qual que é o insumo mais importante para o projeto de dados? Né? A gente pode ter o modelo, o algoritmo mais complexo, mais sofisticado, a gente pode ter a infraestrutura mais poderosa, a gente pode ter a rede neural mais complexa, mais última palavra aí, né? Mais estado da arte. Se o nosso dado não tiver qualidade, se o nosso dado não tiver legal, não adianta nada, né? Aí a gente volta naquela frase que ficou bem famosa, né? Garbage in, garbage out, né? Entrou lixo, saiu lixo. Não importa quão bom é a sua rede neural, quão boa é a sua infraestrutura, quão poderosas são as máquinas que você está usando. Se o dado for ruim, você vai ter previsões ruins, você vai ter resultados ruins. Ponto final, né? Não tem muita discussão. E aí, por que esse cara ficou tão importante? Porque é justamente isso que ele entrega, né? Ele entrega dados para serem consumidos tanto pela área final quanto por analistas de dados, por cientistas de dados, mas ele entrega, além do dado, ele entrega um selo de qualidade em cima desse dado que está sendo provisionado tanto para modelagem preditiva quanto para visualizações estratégicas para tomada de decisão. Então, gente, basicamente, o engenheiro de dados, ele torna possível qualquer inferência, qualquer decisão, qualquer ação que uma organização venha a tomar a partir de dados, porque tudo que é construído depois, né, mais à frente, posteriormente, a gente pensando na pipeline de dados, depende do trabalho que o engenheiro de dados faz. Esse trabalho ele não é pequeno, é um trabalho enorme, gigante. Né? No cenário do mercado brasileiro tem muita coisa, tem muito trabalho para ser feito. Né? A maioria das organizações estão sofrendo com isso, né? Eu brinco, Romeu, com o pessoal, eu estou falando que vaga de engenheiro de dados na 3 tá igual o cabelo da medusa, sabe? Você corta uma, nasce duas no lugar. Assim, porque tá todo mundo querendo organizar os dados, tá todo mundo querendo integrar os sistemas que não conversam com o outro, tá todo mundo querendo ter garantia de qualidade dos seus dados, tá todo mundo querendo dados limpos, dados estruturados, dados enriquecidos. E, basicamente, quem vai ativar esse grande valor aí da qualidade dos dados e da sua estruturação é o engenheiro de dados, é o cano dentro da parede que faz com que a água chegue no final da torneira, né? Sem esse cano funcionando, esquece, não tem jeito, tá? Bom, vamos avançar um pouquinho, né?
E aí eu queria comentar um pouquinho para vocês como é que funciona, pelo menos da minha perspectiva, o time de dados, né? Então eu tô parafraseando aqui o Durkheim, que falava da divisão do trabalho social, a gente vai falar da divisão do trabalho de dados, né? Como é que funciona? Obviamente tem algumas particularidades, algumas customizações, mas basicamente nós temos esses três papéis, que são o engenheiro de dados, o analista de dados e o cientista de dados. Tem mais gente, né, no fim das contas, mas a gente pode resumir assim, né, os grandes papéis nessas três competências. E aí, gente, como que esse time é pensado hoje no mercado? Tem gente que pensa igualzinho vocês estão vendo aqui na imagem, né? O engenheiro de dados está, por um lado, fazendo algumas coisas, umas determinadas competências, ele cuida de uma certa parte da solução. O analista de dados está totalmente separado dele, então ele está olhando para outras coisas, é responsabilidade dele fazer outras coisas. O cientista de dados, do mesmo modo, né, ele cuida de outra parte, o que o cientista de dados faz, o engenheiro de dados não faz, e vice-versa, completamente distribuído em grandes silos, né, em grandes blocos apartados, né? Tem gente que pensa o time de dados dessa maneira, né? Eu não acho que isso é uma coisa tão legal. Por outro lado, tem gente que pensa o time de dados dessa maneira aqui, né? Então pensa um super cara, né? O famoso unicórnio, que é um cara que, né, faz ETL, que extrai dado, monta modelo de machine learning, coloca em produção, constrói dashboard, faz qualidade de dados, programa retreino automatizado, enfim, é o cara que, né, cobra o tiro de meta, faz o passe no meio de campo e corre no gol para cabecear, tudo ao mesmo tempo. Então, esse unicórnio, gente, é um cara, eu acredito que, assim, né, eu vou falar daqui a pouco sobre competências e sobre algumas coisas mais específicas que esses caras fazem, mas o meu ponto aqui é o seguinte, eu não acredito nesse profissional de dados unicórnio, tá? Esse cara, eu não acredito, na verdade, nem nesse cara, nem nesse cara que está aqui, todo mundo separado, né? Tudo, cada um na sua. Essa determinada coisa, a responsabilidade do cientista, o engenheiro não tem nada a ver com isso, eu não acho esse o caminho muito bom. Mas, da mesma forma, uma pessoa querer fazer tudo, querer pegar todas as coisas, é problemático. Até tem pessoas no mercado que são altamente capacitadas, que têm conhecimentos diversos, assim, né, que perpassam todas as áreas, mas enfim, esse cara aqui não escala, né? Esse unicórnio não escala. E se tem uma coisa, né, que a gente aprendeu lá atrás com o Manifesto Ágil, né, é que projetos de dados, projetos de tecnologia, de modo geral, eles são esporte em equipe, né? Você não consegue avançar muito sozinho, né? Por outro lado, gente, eu acredito num cenário mais parecido com isso aqui, né? Você tem os engenheiros de dados, eles têm as especificidades do que eles fazem, você tem os cientistas, também têm especificidades do que eles fazem, os analistas, mas há ali alguns pontos de convergência e que é importante que esses pontos de convergência existam, né? Se a gente for pensar, por exemplo, algumas competências, né? O que o engenheiro de dados faz? A gente poderia dizer que processamento de Big Data é uma competência típica do engenheiro de dados. Nós não vamos exigir que um cientista de dados ele tenha expertise no processamento de Big Data, né? Nós não vamos exigir de um analista. Por outro lado, a gente também concorda, né, em tese, que elaborar modelos de machine learning, construir modelos de machine learning é uma competência inerente ao cientista de dados. Nós não vamos exigir que um engenheiro faça isso. Nós não vamos exigir que um analista de dados faça um modelo de machine learning, né? Mesma coisa construção de dashboards, né, dos analistas de dados. A gente não vai exigir que o cientista e que o engenheiro faça isso. Tem alguns pontos de convergência. Então, se você for pensar em processos de ETL, né, de extração, transformação e carga de dados, é comum engenheiros de dados fazerem, isso é bem métier do engenheiro de dados, mas também analistas de dados costumam fazer em algum nível, né? Se você for pensar ali visualização de dados, não a construção de dashboards, mas visualizações estratégicas, pensar o dado como visualização, tanto o cientista quanto o analista podem executar essa função, e isso está compatível com o que se espera desse papel. Da mesma forma, deploy de soluções, né, que ainda é uma dor muito grande, né,
A gente espera que um cientista ele tenha alguma habilidade para colocar o que ele faz em produção, mas o engenheiro de dados também, né? Inclusive, pensando em machine learning, você tem até uma figura que foi criada no mercado exatamente com essa competência que chamamos de engenheiro de machine learning, né? Mas agora tem algumas coisas que elas, de fato, podem ser convergentes a todos esses papéis, e se a gente for pensar uma delas é a mais óbvia, talvez, né? Todos os três precisam ser absolutamente orientados ao negócio, né? Há quem diga assim, porque o analista de dados ele é mais business, os cientistas de dados é mais assado, o engenheiro é mais assim, é mais infra e não sei o quê. Mas, independente das competências técnicas que cada papel precisa desenvolver, né, isso é uma coisa, inclusive, que eu falo muito com meus alunos, todos esses papéis, eles são profissionais de dados, né? Então, não importa se você é analista de dados, se você é cientista, se você é engenheiro, qual que é a nossa obrigação? É pegar aquele dado que a gente está trabalhando, entender de fato aquele dado. Que dado que é esse? O que ele representa? Quais são as áreas que consomem esse dado? Quem produz esse dado? Como é que ele é produzido? Que ações são tomadas a partir desse dado? Esse dado é importante para quê? Esse dado ele faz diferença para quem? Né? Se esse dado não estiver disponível, quem vai ser impactado na organização? Como que isso é uma dor para o negócio? Então, tudo que a gente faz, né, jamais deve estar descolado das necessidades do negócio. Tudo que a gente faz em projetos de dados, seja você engenheiro, cientista, analista, o que for, a gente está sempre ligado ao negócio. E aí, gente, pensando um pouquinho mais especificamente sobre o engenheiro de dados, a gente já viu aqui nessa imagem que ele pode ter alguma convergência com o cientista de dados, pode ter alguma convergência com o analista de dados, mas há também um arcabouço de competências que são reconhecidamente de outras áreas que acabaram entrando para o mundo da engenharia de dados. Então, tem coisa de DevOps que espera-se que o engenheiro de dados tenha conhecimento, tem muito de engenharia de software que espera-se que o engenheiro de dados tenha conhecimento, tem muito de arquitetura de soluções que espera-se que o engenheiro de dados tenha conhecimento. Isso aí, gente, eu estou falando para vocês de uma experiência pessoal, né, nossa, da 3Data. A gente tem diversos projetos lá de engenharia de dados rodando, e essas competências mapeadas de arquitetura de soluções, de engenharia de software, de DevOps, de computação em nuvem, são coisas que a gente vive no dia a dia, né? São coisas que a gente precisa saber para resolver nossos problemas do dia a dia, tá bom? Antes da gente seguir, tem perguntinhas aí, Rômio? Tem dúvidas? Vou parar um pouquinho para poder conversar um pouco com a galera? Tem algumas perguntinhas aqui, eu estou tentando antecipar algumas coisas, mas a primeira pergunta veio do Zé Flávio, perguntando qual a formação necessária para ser um profissional, para ser um desses profissionais desses silos, né? Tem que cursar o curso de engenharia de software ou ciência da computação, lembrando aqui que ele está fazendo ADS na PUC, né? Eu só pontuei para ele aqui que, na verdade, de graduação, você tem várias formações que vão te dar sustentação para chegar aí, né? Mas eu acho que vale sua opinião aí. Exatamente, eu concordo 100% com você, Rômio. E eu vou bagunçar um pouquinho mais ainda a cabeça do Flávio, que é o seguinte, cara, eu fiz música e eu tô trabalhando tô aqui, né? Tô trabalhando como engenheiro de dados. Mas o que acontece, cara? Brincadeiras à parte, né? O que eu acho? Eu acho que a gente precisa... que acontece? Eu acho que, assim, em matéria de graduação, né, não existe ainda, pelo menos eu não conheço, uma graduação em engenharia de dados, né? Então, o conhecimento necessário para o engenheiro de dados, ele está espalhado em várias áreas. Quer dizer, a área de ciência de dados a gente já acha que é nova, né? Engenharia de dados, cara, é mais ainda, né? Há poucos anos atrás, você tinha um unicórnio gigante no mercado, que era o cientista de dados, não havia clareza nenhuma sobre o que esse cara fazia, e gradativamente esse cara foi se desmembrando nesses 3 grandes papéis, que hoje já tem mais especificações ainda. Mas o fato, o Flávio e todo mundo que está aqui com a gente, é que
o engenheiro de dados ele é uma figura nova no mercado, pelo menos com esse nome e com as competências que a gente percebe que o mercado está exigindo dele. Nós vamos passar para essas competências exatamente agora, né, na nossa próxima parte aqui. Né? Porque o engenheiro de dados que a gente conhecia de 2 anos atrás não é o mesmo cara de 1 ano atrás, que não é o mesmo cara de hoje. Né? Quem é esse engenheiro de dados hoje? Que competências que são exigidas desse cara? Né? O que eu preciso saber para atuar nessa área? No fim das contas, eu acho que você tem vários cursos que são muito bons, eu acho que assim, né, sei lá, engenharia de software, análise e desenvolvimento de sistemas, computação, todos esses cursos são cursos maravilhosos dessa área, mas todos eles vão te proporcionar muito conhecimento em algumas áreas necessárias e vai faltar um pouquinho em outras, né? Acho que qualquer curso de graduação da face da Terra vai ser um pouco desse jeito, né? A gente vai ter que correr atrás de alguns conhecimentos aí. E a minha ideia é justamente tentar ajudar vocês a mapear esses conhecimentos, né? Eventualmente alguém aí esteja querendo entrar nessa área, tá? O Goulart colocou uma pergunta aqui de maneira bem objetiva, né? Como migrar para a área de engenharia de dados sendo um profissional com muitos anos de experiência em outra área com um salário de sênior? Cara, excelente pergunta, Goulart. Eu gostei demais e eu vou ser tão direto na resposta quanto a sua pergunta. Eu acho algumas coisas, cara. Primeiro, eu acho que você tem que gostar muito de estudar, tá? A engenharia de dados é uma área absolutamente empolgante, porque pelo seu desenrolar, mas é uma área também que pode ser muito frustrante. Cara, você se mata de estudar uma ferramenta 6 meses, quando você começa a ficar bom naquilo, aparecem outras duas que fazem melhor e mais rápido. E a vida do engenheiro de dados é essa, cara, sabe? Assim, você está o tempo todo estudando, o tempo todo aprendendo. A impressão é que você está o tempo todo para trás, assim, sabe? E isso é legal, cara. O mercado anda muito rápido, as tecnologias elas mudam muito rápido para melhor, e a gente precisa se esforçar ao máximo para acompanhar isso. Ao mesmo tempo, você precisa ser uma pessoa vamos dizer assim, né, desenvolver uma skill de gostar de trabalhar com dados, entender aquele dado, investigar um pouco mais a fundo. Tem algumas skills necessárias aqui que a gente vai comentar, mas duas coisas importantes, cara. Primeiro, assim, ter um pouco, eu vou usar uma palavra meio abstrata aqui, mas você tem um pouco essa humildade de nunca achar que agora eu já sei, né? Você está sempre aprendendo, sempre desenvolvendo, sempre estudando, sempre correndo atrás. E, ao mesmo tempo, cara, você, assim, na minha opinião, uma transição de carreira, ela vai eventualmente ter alguma ruptura aí na faixa de salário, né? Porque o que acontece? Você pode ser um DBA sênior, absolutamente sênior, um cara totalmente experiente, mas um engenheiro de dados júnior para pleno, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Por causa das competências. Então, isso é uma coisa assim, se eu estou querendo mudar de área e eu já sou um sênior em desenvolvimento de software e eu quero entrar para engenharia de dados, pode ser que eu não tenha uma compatibilidade do mesmo nível de senioridade que eu tenho já com a minha área original, né, com a minha área de início. Tá? Então, essa transição pode ser que a gente tenha algum gap aí no salário, cara, mas a ascensão de carreira e o desenvolvimento de carreira, assim, se vocês me permitem um comentário, na área de engenharia de dados, eu acho que é a melhor de todas, assim, né? É a área que está mais acelerada, que está mais precisando de gente, né? Assim, tá, o mercado está extremamente aquecido, tá todo mundo procurando engenheiro de dados e esse cara ninguém acha. Todo mundo quer ter e ninguém acha. Então, tá, se você quer fazer essa transição, eu acho que está num momento super estratégico para fazer isso, tá? Inclusive, né, lá na A3 nós estamos precisando, sabe? Se você. Né, estamos com vagas abertas, por acaso? E vários outros. Oi. Eu não sei se você quer que a gente continue nas perguntas aqui ou você quer dar mais uma andada e a gente volta, que tá pingando Boa. aqui. Bom, beleza. Eu vou continuar um pouquinho aqui então, gente,
porque daí eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as competências, tá? Justamente. Então, se a gente passa agora, quais que são as skills necessárias, né? Basicamente, deve ter gente que fez essa pergunta. O que eu tenho que saber, né? Bom, então, gente, aqui vai a minha percepção como gestor de uma área de engenharia de dados, né, numa empresa que tem interface com diversos tipos de projetos diferentes, do que está sendo demandado desse profissional, tá? Primeira coisa que o engenheiro de dados tem que saber, muito bem sabido, linguagem de SQL, né, linguagem de consulta estruturada. Não tem como, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que saber muito bem sabido, a gente vai lidar com isso no nosso dia a dia demais, né? Construir consultas. Não é o mesmo SQL, por exemplo, que um DBA tem que saber, que uma AD tem que saber, né? A gente não tem que ficar preocupando necessariamente em implementar procedure, implementar trigger, fazer algumas coisas um pouco mais sofisticadas com banco de dados, otimizar a consulta a nível de SQL, mas essa é um domínio bom da linguagem SQL, é super importante. Eu falo isso porque a gente vai trabalhar, na maioria dos casos, com outras tecnologias, mais do que o banco de dados tradicional que a gente está acostumado, tá? Segunda coisa super importante, gente, alguma linguagem de programação mais estruturada, principalmente Python, tá? Não tem escapatória. Isso aqui está sendo absolutamente demandado dos engenheiros de dados cada vez mais, tá? Cada vez mais a gente tem que desenvolver, e principalmente Python, porque ele já tem integração com a grande maioria dos provedores de nuvem, né? A maioria das soluções para engenharia de dados, elas estão relacionadas com Python, podem ser desenvolvidas em Python. Então, estudar Python virou uma coisa, assim, antigamente era um plus, hoje é completamente pré-requisito, tá? Então, se você não souber Python, for fazer uma entrevista para um job de engenharia de dados, dificilmente você vai ser aprovado. Você vai ter que mostrar um conhecimento bem razoável em Python, tá? Bom, então, para além disso, outra coisa, né? Também, gente, não dá para a gente pensar em engenharia de dados hoje sem pensar em Big Data, tá? O normal das organizações hoje é trabalhar dos milhões para bilhões de linhas em cada tabela, né? Então, o volume de dados a ser trabalhado é muito grande. Então, é impossível você fazer isso trabalhando de maneira serial ou trabalhando assim, né? Bancos de dados, os bancos de dados das organizações no Brasil inteiro já estão totalmente estressados, assim, né? Já estão trabalhando no limite. Então, assim, é importantíssimo você ter um bom desempenho com ferramentas de Big Data, sendo que o grandalhão deles está aí no centro, que é o Spark, né? Hoje o Spark é, sem absolutamente nenhuma sombra de dúvida, é a tecnologia de Big Data mais utilizada, né? Também se tornou um pré-requisito, não tem como você atuar como engenheiro de dados sem entender Spark, sem saber utilizar Spark, né? Tem outras tecnologias também muito importantes, mas o Spark ele realmente sai na frente, né? E aí não importa se você usa PySpark, se você programa em Scala, se você usa R, isso aí pouco importa, né? O importante é a gente conseguir processar esse dado de maneira distribuída e escalável num volume muito, muito, muito grande. Tá? Boa. Outra coisa que é super importante, gente, também, que acabou se tornando quase que um pré-requisito, é Cloud Computing, né? Cerca de, sei lá, eu vou chutar aqui, 90 e poucos % dos projetos de dados na 3Data, eles estão funcionando em nuvem. Projetos on-premises, né, de infraestrutura gerenciada pelas próprias organizações em data center próprio, ainda existe? Existe. Mas, primeiro, não é uma tendência de mercado. Tá? A tendência de mercado é a gente trabalhar cada vez mais em nuvem. Por quê? Porque é mais barato, porque é mais rápido, porque é mais escalável, é mais confiável, tem uma segurança excelente que se compara à segurança on-premises de igual para igual, se for bem configurada. E, acima de tudo, gente, a computação em nuvem, ela nos permite uma otimização de custo absurda, né? Pensa quanto que é para você
comprar um servidor para você montar. Imagina, você vai comprar, sei lá, 4 servidores para você montar um cluster Spark, né? Imagina o preço disso, né? A gente monta um cluster Spark na nuvem rapidamente, com poucos cliques, né? Ou algumas linhas de código, e começa a utilizar isso no modelo que é sensacional, que é o modelo Pay as you go, né? Você paga o que você usa. Então, assim, né, nós podemos fazer um talk assim, só sobre computação em nuvem, sobre assim, esse movimento de transição de cenário on-premise para a nuvem, por que ele é interessante, por que as empresas estão abraçando esse movimento, né? Mas isso aí vai ficar para outro dia também, mas tudo que a gente está fazendo hoje basicamente está em nuvem. Então é importantíssimo você ter bons conceitos de computação em nuvem, entender dos grandes players, entender a AWS, entender Azure, entender Google, né? Entender como é que uma arquitetura de nuvem pode ser diferente de uma arquitetura on-premise. Tá? Muito bem. Isso aqui também é super importante. Pensando, gente, que nós estamos trabalhando com o cenário de nuvem, é absolutamente importante a gente pensar nesse conceito de infraestrutura como código. Não dá para a gente ficar subindo infraestrutura em nuvem manualmente, porque além de ser muito lento e muito trabalhoso, né, ter um esforço operacional enorme, se acontecer alguma coisa no data center ou alguma coisa em alguma zona de disponibilidade da nossa nuvem, qualquer coisa assim, né, a gente vai ter que implementar. Se acontecer qualquer coisa, a gente tem que implementar de novo, nós vamos ficar aí um tempo muito, muito grande para colocar as coisas de volta no lugar, né? Nós vamos ter um tempo de recuperação de desastre aí muito alto, e isso não é factível hoje no cenário do mercado, né? Então a gente usa dessa tecnologia de infraestrutura como código, né? Para quem não sabe o que é isso, você desenvolve, você escreve código para subir a sua estrutura em nuvem de maneira automatizada, tá? Então você escreve um código definindo ali o que você quer. Eu quero um servidor, eu quero um cluster Kubernetes, eu quero uma instância de banco de dados relacional, eu quero aqui um data lake, não sei quantos buckets, etc. E a coisa toda sobe, você fica com aquele controle do seu estado da sua nuvem, né? Se for preciso deployar isso novamente em alguma outra região, em algum outro ambiente, ou se acontecer algum desastre, a gente perder esses recursos que foram implementados, a gente precisar implementar de novo, a gente consegue rapidamente fazer isso com essa tecnologia da infraestrutura como código, tá? Outra coisa também extremamente importante, gente, o engenheiro de dados, ele precisa entender de DevOps, sabe? Não tem muito jeito, isso é um movimento que veio chegando devagarzinho, mas ele chegou e veio para ficar, assim. O engenheiro de dados, ele precisa entender esteiras de CI/CD, assim, né? Os nossos repositórios de código, eles precisam estar integrados no nosso ambiente de nuvem para que a nossa infra suba de maneira automatizada, para que os nossos pipelines de dados subam de maneira automatizada. No fim das contas, nós estamos falando isso aqui porque o nosso foco é reduzir tempo, e tempo tem impacto direto com time to market, né? A gente não pode demorar para poder lançar as coisas, para poder disponibilizar o dado para ser consumido pela área de negócio. A gente não pode demorar para poder disponibilizar as nossas soluções, né? Então, o CI/CD, né, entrega contínua e integração contínua, é absolutamente importante que o engenheiro de dados entenda disso aí, pelo menos entenda como funciona. Eventualmente, nas esteiras mais simples, a gente vai acabar pondo a mão na massa e desenvolvendo também, né? O CI do GitLab, o CI do GitHub, hoje você, todos os cursos de engenharia de dados, os bootcamps que você vê por aí, isso aí já é abordado como conteúdo básico, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa também muito importante, e isso é uma discussão um pouco mais nova no cenário, né? É muito importante que o engenheiro de dados ele tenha skills de data quality, né? Ele saiba implementar processos para mensurar e controlar a qualidade dos dados que estão passando no pipeline, que estão passando na esteira, né?
e, eventualmente, até alguma ação automatizada trigada por algum output desse monitoramento de data quality. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada entrada, né? O que eu faço se eu tenho um modelo de machine learning rodando e aí eu começo a receber uma variável cujos valores giram ali na casa dos 10, 20, 15, 12, e eu começo a receber valores de 5 mil, 6 mil, 7 mil. Será que isso faz sentido? Será que, né, uma coisa dessa vai impactar nos nossos modelos, vai impactar nas decisões? E assim, até eu ver que o dado está errado, descobrir isso, ir lá, verificar, entender o que é e tomar alguma ação a partir disso, já foi um mês. Nesse um mês eu perdi não sei quantos clientes, eu perdi não sei quantas oportunidades, enfim, né? Então, o data quality, a gente pensa ele sempre de maneira automatizada. Eu vou construir processos utilizando ferramentas específicas para, no pipeline, no processo de transformação dos dados, aquisição e transformação, eu assegurar que esse dado ele está com qualidade. Beleza? Então, isso é uma coisa extremamente importante. A gente falou bastante, mas eu queria salientar aqui também, pipelines de dados são absolutamente essenciais para o engenheiro de dados. Basicamente, é isso aqui que a gente faz o dia inteiro, né? A gente precisa pensar processamento em batch de dados. A gente precisa saber orquestrar esse processamento utilizando alguma ferramenta. Por quê? Porque tudo que a gente faz hoje, basicamente, são processos de dados, né? Então, você precisa saber orquestrar, saber como otimizar a orquestração, o que precisa vir depois de o quê, como que eu vou schedular, o que eu consigo paralelizar nesse processo e quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para poder fazer isso. Tá? Além disso, gente, é importantíssimo a gente entender das novas arquiteturas de dados, né? Então, tem aí um desenhozinho para lembrar do antigo DW, né? Eu chamo de antigo porque o DW, hoje ele ainda é bastante usado, né? Mas hoje fala-se muito de dois desenhos de arquiteturas, um deles vocês já estão cansados de saber, que é o Data Lake, e hoje fala-se muito desse desenho que a gente chama de Lake House, né? Que é esse esforço de você trazer um pouco da ideia do transacional para o ambiente de Data Lake, para o ambiente não estruturado, né? Isso aqui também é uma coisa bastante importante no nosso dia a dia. E para fechar, gente, as competências aqui, aí nós vamos voltar para as perguntas e para o papo. Hoje também é importante que o engenheiro de dados ele tenha a capacidade de desenhar soluções de dados em fluxo contínuo em tempo real, né, o mais próximo possível do tempo real, né, que a gente chama de data stream. Então, você tem ações que são tomadas hoje, né, por exemplo, você verificar se uma determinada operação financeira é fraudulenta ou não, né? Eu não posso esperar um dia para poder dizer para o meu cliente se o cartão de crédito dele foi cometido uma fraude ou não, né? Imagina o estrago que é possível ser feito no cartão de crédito de um dia para o outro, né? Com 12 horas. Normalmente o SLA desses caras aqui é questão de segundos, né? Alguns segundos, alguns minutos. Então, rapidamente você consegue identificar problemas, você consegue processar o dado, disponibilizá-lo, tomar decisões a partir dele, mas a arquitetura que se monta para soluções de dados quase em tempo real, elas são um pouquinho diferentes, tem ferramental específico, né? Eu estou colocando esse até aqui de exemplo, essa arquitetura aí é de uma palestra que eu dei recentemente, né? Foi mais um mini curso do que uma palestra, mostrando um projetinho com Kafka, né? Quem quiser tá no YouTube da 3Data, mas mostrando como é que funciona o pipeline de dados em tempo real, o que é possível fazer, processamento, aquisição, conexão com fontes e destinos diferentes, enfim. Mas isso aqui também está na lista de competências. Beleza? Bom, gente, por enquanto é isso. Perguntas? Bom, temos algumas perguntas. Eu acredito que você respondeu o Anderson com os slides que seguiram depois da pergunta dele, onde ele fez a seguinte questão. Estou na reta final do curso de Ciência da Computação. Quais seriam os passos para passar a atuar na área sem precisar de uma pós-graduação de imediato? Ô Anderson,
Informa para a gente aí se sua pergunta está respondida com todos esses slides que o Neilson passou aí. Tem uma outra pergunta aqui do Ian, que ele coloca a seguinte questão. Tenho visto, né, algumas pessoas utilizando Go no lugar do Python para a ciência de dados. Você acha que o Go pode ficar melhor que o Python futuramente? Oi, Ian, muito interessante sua pergunta, cara. Eu acho que, vamos lá, eu acho que a gente não deve se ater a linguagens ou tecnologias, a gente deve se ater a problemas e processos, tá? Por quê? Porque tecnologia muda, cara, linguagem muda, né? Mas o processo, quando ele é desenhado, ele tem ele nos permite a capacidade de resolver um problema com aquele desenho, né? O que acontece? Tem muita gente utilizando Go. Go é uma linguagem super legal, né? Eu comecei a estudar uma vez assim, mas não avancei muito não. Tem uma outra linguagem também que está bem conhecida para ciência de dados, que é Julia, né? Que é uma linguagem super nova, foi desenvolvida, né, no MIT em 2012, se eu não me engano. E assim, tem uma promessa de uma performance incrível, e realmente tem mesmo, né? O que acontece, cara? Tem muita gente que gosta de R e Python, tem pessoas que até hoje ficam insistindo naquela velha briga, R ou Python, parece que é Cruzeiro e Atlético, né? Que na verdade não leva a gente a lugar nenhum. Mas qual que é o meu ponto de vista, cara? Eu acho que a gente tem que lançar a mão das ferramentas de acordo com a necessidade, de acordo com o potencial que elas têm de nos ajudar, tá? Então, por exemplo, Python, o que eu acho legal no Python? É porque ele é uma linguagem que resolve bastante coisa, que já tem muita integração pronta, então vai otimizar o seu tempo de desenvolvimento e de deploy de soluções. Estudar escala também é muito importante se você trabalha com engenharia de dados, mas dá para resolver com Python. Estudar Go é muito legal, estudar Julia é muito legal, né? Mas está aí como opções, né, de coisas de ferramental para a gente usar. O Jamerson, o Anderson falou, acho que sim, acho que resolveu a questão dele. Tá O boa. Jamerson colocou aqui, qual o motivo de falar tanto engenheiro de dados, de faltar, perdão, qual o motivo de faltar tanto engenheiro de dados no mercado? Eu acho que a gente conversou isso quando a gente startou a discussão sobre os Say Talks, né? Exatamente. Mas eu acho legal até a gente retomar um pouquinho, Romeu. Eu acho que eu vou tentar fazer rapidinho aqui, Jameson, mas, cara, vamos pensar que antigamente você tinha muito assim a figura do DBA, do AD, né? As pessoas que eram responsáveis pela administração de dados nesse ambiente mais on-premise. Aí, cara, esse cara se misturou com a figura do analista de BI e se tornou o primeiro engenheiro de dados, muito com essa skill, assim, né, de bancos de dados, de trabalhar com ferramentas de ETL mais tradicionais, tipo SIS, né, o Pentaho, essas ferramentas assim, Nime, por aí vai. Só que aí, cara, qual que é o movimento, né? Pela stack tecnológica que eu apresentei e discuti um pouquinho com vocês aqui, esse perfil ele mudou assim de um cara que tinha um pé e 1,75 pé num background de DBA para um cara que tem assim meio pé no DBA, meio pé na engenharia de software, meio pé no DevOps, então diversificou muito as skills necessárias para esse cara e que são skills essencialmente interdisciplinares, né? Então a área nova são muitas competências, muitas skills a serem desenvolvidas. E o cenário hoje, cara, é que a gente tem muita gente que não tem experiência ou que não tem conhecimento mesmo que a gente precisa, né? Para resolver as coisas. Então acho que é por isso que falta tanto engenheiro de dados no mercado, né? Porque as pessoas não ainda conseguiram desenvolver esses skills necessários. Nós estamos assim, desesperados, querendo que todo mundo aprenda logo e desenvolva logo, porque Neilson. precisando. Eu acho que a gente pode falar também sobre o universo de mudanças que tem acontecido, né? Você falou aí da entrada e saída de uma linguagem, de uma tecnologia. O que a gente tem visto é o seguinte: uma diversidade no tipo e
no formato do dado que a gente recebe, né? O áudio passou a ser uma coisa simplesmente comum, o vídeo cada dia mais comum também na vida da gente, e esse tipo de informação até então não era processado por quem trabalhava com banco de dados. As ferramentas ainda não têm maturidade para tratar disso tudo, né? E aí a Exatamente. gente vê um universo de ferramentas cada dia mais bacanas para tratar isso e cada dia mais difícil atuar nessa área, né? Exatamente. Tem três questões aí. Paulo Fernando, já vi estatísticos dizendo que o profissional cientista de dados nada mais é do que um novo nome para um profissional que já existia. Você vê alguma característica que diferencia o que chamamos de cientista de dados do estatístico anterior? Ô, Paulo, muito interessante sua pergunta, cara. O que que acontece, cara? Assim, o cientista de dados, de fato, ele tem que saber muito de estatística, né? Não tem jeito, cara, porque você vai pensar modelos de machine learning, você vai pensar deep learning, nós estamos ancorados em métodos estatísticos, tá? Para resolver os problemas. Tem algoritmo, tem muita computação, mas tem muito de estatística ali dentro ali dentro que a gente precisa entender. Agora, cara, o foco de atuação é bastante diferente. Assim, eu vejo muito estatístico clássico trabalhando principalmente com muito preocupado em ter boas amostras para poder fazer estatística. Então, é uma pessoa que vai trabalhar em cenários onde o cálculo da amostra é crítico, por exemplo, em pesquisas eleitorais, em pesquisa de opinião, sabe? Esse tipo de coisa. E são pessoas e são profissionais que, diferente do cientista de dados, na sua, pelo menos assim, na maioria dos casos, ele está. Aí eu vou usar uma linguagem um pouco mais técnica aqui, gente. Ele está muito mais preocupado com os betas do que com a predição, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele está muito mais preocupado em testar hipóteses, em validar relações entre os dados, em encontrar explicações para alguns fenômenos. E o cientista de dados, cara, eventualmente ele está preocupado com isso também, mas na grande maioria das vezes ele tem problemas simples de dizer e difíceis de resolver na mão, que é o seguinte: eu quero prever qual que vai ser o faturamento da empresa mês que vem. É isso que eu quero. Eu quero esse número, só isso. E aí você elabora um modelo, né, de machine learning complicadíssimo para poder responder essa pergunta. Eu quero saber se uma operação feita no meu cartão de crédito foi fraude ou foi real. Eu quero saber isso. E aí você vai, né, montar um monstro de modelo de machine learning para poder responder essa pergunta, mas eu não estou necessariamente, às vezes, interessado em entender qual é o perfil que tem maior predisposição a ter fraude no cartão de crédito ou não. Eu quero a resposta, né? Então, eu acho que isso é uma das diferenças que a gente pode apontar. Existem algumas outras, mas essa, para mim, é a mais visível, assim, sabe? Neilson, eu sou o famoso mediador que estoura sempre o tempo das palestras por estar encantado sempre com tudo que é dito. Então, eu vou tentar hoje ficar um pouco mais no nosso prazo, que é de 19 horas. Tem muita gente que tem aula agora. Ficaram duas perguntinhas aí que eu gostaria que você respondesse para a turma textualmente, na sequência, Boa. né? Então, eu quero aqui, gente, em nome do ICEI, agradecer a participação de todos vocês. Lembrando que toda semana a gente está aqui, na semana que vem a gente tem uma palestra internacional em parceria com a Universidade do Tennessee, que vai falar sobre liderança, vai falar sobre esse contexto, né, de transformação que a gente está vivendo. Então, fiquem muito atentos. O nosso site é icei.pucminas.br/talks. E, em especial, eu quero agradecer meu amigo Neilson e toda a turma da A3 Data, né, pela parceria, por fazer parte desse projeto nosso tão bacana que é o Talks. Bom demais. Muito obrigado pelo convite, Romeu. Foi um prazer estar com vocês. Vai ser um prazer também continuar esse papo no LinkedIn, nas redes sociais. Vamos nos conectar, que é bem legal a gente
né, ir falando e desenvolvendo essa conversa juntos também. Valeu demais, pessoal. Gente, até breve. Até o próximo Stay Talks. Um abraço a todos. Abraço, gente. Tchau, tchau. Finalizada a gravação.